E aí, pessoal, como eu falei com vocês, hoje é especial, não tem produção, está sendo feito na mão e a gente tem mais dois convidados super especiais. Meu amigo Saulo, de Maceió, e a minha querida Guanaíra, do Distrito Federal, isso mesmo, de Brasília. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou começar por Guanaíra, porque lá no nosso programa a gente costuma dizer que as mulheres têm preferência. Com certeza, com certeza. Tá. Guanaíra, a gente estava falando com o Oziel, falando com o Renato e falamos com Moisés sobre o desafio da sindicatura profissional e essa conquista do primeiro condomínio. Compartilha com a galera que está assistindo a gente aqui como é que foi o seu trajeto, como é que foi essa conquista do primeiro condomínio. Primeiro, oi pessoal, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Meu primeiro condomínio veio, eu enquanto síndica, enquanto moradora, a síndica do mandato vigente renunciou, e aí ficou lá o cargo vago, meu marido, olha, você leva jeito, eu acho que pode ser que você saia bem. E aí eu entrei num mandato tampão, só com essa intenção de concluir o mandato, e acabei me apaixonando pela atividade e estou aí, já se vão 14 anos. E vários condomínios aí foram agregados à carteira. Poxa, que massa! E aí, Saulo, e você, como é que foi o seu desafio? Primeiro condomínio, foi fácil, meu amigo? Pegando o gancho, a fala anterior da nossa querida amiga de Brasília, o que é que ocorre? O meu também foi, bem técnico. Um problema muito grande, Um prédio onde eu mudei em 2013, pra ser mais exato, e ao chegar lá, também muitas pessoas sem querer mais assumir a sindicatura, e aí eu entrei em 2014 como síndico, prédio onde eu resido até hoje, Então, lá se vai 10 anos, Desse prédio como síndico. Foi o primeiro prédio meu como síndico, e aí gradativamente após surgiu a oportunidade de se tornar síndico de outros prédios, não com a intenção de me tornar síndico profissional, mas aí quando eu me vi, eu já tinha 4 prédios comigo tomando conta, e aí eu procurei me especializar, procurei agregar valor aos conhecimentos, agregar valor ao dia a dia, e aqui estamos em São Paulo agora, participando do Síndico 5 Estrelas. Pois é, a gente acabou de ouvir um pouquinho a história de Guanaíra e a história de Saulo, ou seja, é uma história que é muito comum para a gente estar no segmento condominial, que é aquela situação que a gente acaba assumindo o condomínio que a gente mora, e aí, Guanaíra, parece que é fácil, mas não é, Não é. Ainda mais como você acabou de dizer que você pegou uma gestão complicada, né? Exatamente, é uma gestão desorganizada, de uma pessoa que infelizmente desconhecia completamente técnicas de gestão, de manutenção, então foi desafiador. Eu criei todos os manuais operacionais do prédio, precisei treinar a equipe do zero praticamente, porque eles eram cheios de vícios. E assim foi, e me deu toda a base, o suporte. Foi muito importante esse desafio mais robusto no início da carreira, porque me deu uma base impressionante para que eu conseguisse aplicar nos demais prédios, aplicar e, claro, evoluir cada vez mais nos outros prédios também que foram sendo agregados à carteira à medida em que a carreira foi se deslanchando. E você, meu amigo Saulo, também teve esse desafio no seu prédio ou lá estava tranquilo, estava organizado, tudo certinho? O meu prédio estava bem melhor, estava mais tranquilo, Inicialmente peguei já algo mais organizado, O síndico anterior era um engenheiro, um cara muito organizado também. Era muita questão de convivência, Então lá tinha muito essa questão da convivência, Por isso que ninguém queria mais assumir. E logo quando eu cheguei como proprietário, após 6 meses virei síndico, porque já estava um desgaste muito grande nessa parte do eu, do você. Então estava tendo essa dificuldade muito grande. Então eu cheguei com a minha expertise profissional, eu sou docente há 20 anos, lidou com pessoas a vida toda, desde a minha formação, e consegui agregar. E consigo agregar muito isso no meu dia a dia de profissional. Eu já tenho essa experiência de vivência com pessoas, então me ajuda muito nas tratativas junto com os condemônios do dia a dia.
Guanaíra, achei bacana você falar que colocou ordem na casa, ou seja, você organizou. E a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande no condomínio é lidar com processos, porque muitos condomínios não têm processos estabelecidos. O Moisés até falou ainda agora há pouco ali do POP, procedimento operacional padrão, mas não é suficiente. E aí, dá uma dica para a galera que está assistindo a gente aí, para tentar colocar uma organização na casa, nos condomínios deles. Você já, inclusive, mencionou criar processos e procedimentos para todas as áreas do condomínio, desde um novo cadastro de morador, né, até o planejamento e gestão das manutenções. Então, passa por todas as áreas do condomínio. A comunicação, como é o processo de comunicação, quais os meios utilizados, os canais, quais os temas. Então, estabelecer as rotinas por meio de processos nas mais diversas áreas do condomínio e inovando isso, porque a coisa não pode parar, sempre vai ter algum detalhe que precisa ser melhorado e aí a gente... Com o cuidado que você tem, gente, estou fazendo aqui sem produção, o braço cansou, foi mal, mas você está falando com o cuidado que você tem, Guanaíra. Isso, esse cuidado de estabelecer as rotinas em todas as áreas do condomínio, porque, e isso, o bom disso é que você faz isso uma vez e depois apenas acrescenta, né, atualiza à medida em que outros detalhes precisam ser incorporados àquelas rotinas. Essa é uma dica que deu certo pra mim, né? Bacana, se liga, hein, velho. Dica boa aí da nossa querida Guanaíra do Distrito Federal. Saulo, a gente acabou de ouvir a Guanaíra falar sobre a questão dos processos dentro do condomínio. Você também estabeleceu isso nos seus condomínios, meu amigo? Ó, eu vou complementar o que nossa amiga acabou de mencionar. Ela foi perfeita, né? Tem que realmente enxergar e implantar o que vai dar certo para o seu condomínio. São parecidos, mas não são iguais, né? É uma diferença muito grande. Mas eu gosto só de fazer um adendo e um complemento. Porque tudo que ela falou, eu acompanho sempre. O que é que ocorre muito? Vou dar um exemplo prático. Estou com um condotel, que é sem entregue há um ano, eu estou com uma dificuldade gigante. Os condôminos não estão conseguindo aceitar, não estão querendo enfrentar a realidade. Eu já mostrei a eles o manual de manutenção de médio a longo prazo. Então eu fiz uma perspectiva de pelo menos os 4 primeiros anos que a gente precisa daquele X de investimento. Eles não estão aceitando. Então a gente podia diluir isso para 220 unidades que lá tem. Durante 48 meses ia ficar uma parcela pequena, mas cria-se uma dificuldade muito grande. Então a gente tem que implantar isso na mentezinha dos nossos condomínios para poder minimizar a surpresa e minimizar o que a gente sabe que vai ter que fazer, para não perder a garantia. Então fica essa dica também, jogar essa planilha orçamentária. Massa! Guanaíra, quero te agradecer. Eu sei que peguei você de surpresa. Peguei o Saulo de surpresa também. Só um detalhe, eu tô com roupa da corrida ainda. Desafio 5 estrelas hoje. A gente fez 5 km hoje. Ela correu, eu e o Saulo caminhamos, porque o corpo já não aguenta correr, mas eu quero agradecer vocês dois. Muito bacana a participação de vocês. Obrigado. Obrigada. Valeu. Um e abraço. Acompanha nós nas redes sociais. Não esquece Saulo de seguir. Condomínio, @ aí. Lê aqui embaixo, Guanaíra e Saulo, vou colocar o Instagram dele para vocês. Bom. Sigam, comentem, compartilhem e fiquem à vontade para perguntar sempre que quiserem. Tamo Forte junto. abraço. Valeu, abraço. Fala pessoal, como eu falei para vocês, hoje super especial aqui de São Paulo, direto do Italy. Depois de caminhar 5 km pelo desafio de 5 estrelas, estamos aqui conversando com vários colegas que atuam no segmento condominial e mais um grande colega aqui, grande amigo, nosso querido PC. PC, seja bem-vindo. É uma grande honra ter você aqui no especial do Na Varanda. E eu vou te fazer logo uma pergunta de cara. Os meninos estavam comentando aqui sobre a questão do plano de manutenção e do que representa isso para o condomínio. Só que muitas vezes os condôminos enxergam isso como despesa. Como é que você faz para lidar com essa lógica e mudar essa mentalidade de despesa, convertendo para investimento? Perfeito. Antes de mais nada, obrigado, Arno. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Prazer te rever aqui.
Plano de manutenção, gente, eu sempre digo, o plano de manutenção é para onde a gente começa de fato a fazer o trabalho do síndico formiguinha, é o ponta a ponta, é o síndico prancheta que a gente chama, é o síndico raiz, porque às vezes não adianta só o síndico querer pensar no estratégico e esquecer do básico. O que eu faço com o plano de manutenção, Arno? Eu faço uma planilha resumida. Para-raio, coloco o extintor, mangueira de incêndio, eu coloco manutenção elétrica, manutenção no motor, manutenção da cerca elétrica, todas as manutenções básicas eu coloco isso numa placa, na garagem, por onde passa as pessoas. E aí o que eu coloco? Renovação do seguro. E aí o que eu coloco? Olha, tem ali todas as manutenções de janeiro a dezembro. E eu vou colocando aquilo que já venceu, aquilo que está para fazer, aquilo que já foi feito. O morador por ali ele começa a perceber, pô, pera lá, tem aqui uma organização, tem aqui um processo diferente, não é de qualquer forma. Então ele fica por dentro, ele não precisa perguntar para você quando que vai ter a limpeza da caixa d'água, já vai ter lá no teu mural, a limpeza da caixa d'água vai ser tal mês, depois tal mês, a renovação de seguro é tal mês. Isso evita assim, a questão do ruído de comunicação, porque se a gente deixa o espaço, o vácuo, tem ruído de comunicação. Quando a gente faz essa placa, a gente é a coisa mais simples do mundo, mas te ajuda demais. O morador ele vai passar por ali e vai ver, poxa, o síndico está fazendo isso. E aí ele vai entender. Qual que é a grande questão nossa? A gente tem que entender que o nosso cargo é político. E o síndico ele precisa demonstrar aquilo que ele faz. E uma das demonstrações que ele faz é começando com isso. Olha, a bomba de vocês, ela foi feita a manutenção tal mês e tal mês. Foi feita de forma preventiva. Porque se a gente deixar ela estourar, o custo vai ser muito maior, além de vocês ficarem sem água. Essa questão que a gente utiliza lá para fazer esse processo de manutenção. É simples, é básico, fácil e te ajuda demais. Pronto, pelo que você fala aqui, você está falando de planejamento estratégico inclusive, e está falando de processos. E você falou de um elemento chave aqui, que já me chamou a atenção, com certeza prendeu a galera de casa, que é a questão da comunicação, ou seja, além de tudo, precisamos ser excelentes comunicadores, não é isso? Eu sempre falo, a manutenção ela é algo transversal no condomínio. Transversal de que forma? Porque ela envolve o processo de comunicação, ela envolve processos mesmo, né? Envolve toda a parte de gestão financeira, ela é transversal, ela está em todas as áreas. A partir do momento que você consegue dominar essa questão da manutenção, você vai conseguir de fato se comunicar muito melhor com seus moradores e eles vão entender. E detalhe, toda manutenção que você faça ali um relatório mensal. Poxa, Paulo, não tem muita coisa para mostrar. Mostra aquilo que você fez. Foi feita a limpeza de caixa d'água, foi feito para-raia, foi feito isso, aquele outro. Mostre e mande todos os meses. Por quê? Porque lá no final, quando você for fazer a tua prestação de contas, isso vai te ajudar demais para você lembrar. Porque às vezes você não lembra o que você fez. Você fez uma série de coisas e você não lembra. Esses relatórios ajudam você a se lembrar e principalmente se comunicam com o morador, que eles veem onde está indo o dinheiro deles. Pô, cara, aí você já puxou mais uma vez aqui. O cérebro vai trazendo as coisas aqui. Olha, pra gente não esquecer, quando o Paulo fala de comunicação aqui, ele não está falando somente da comunicação verbal, que é essa que a gente está tendo com vocês. Ele está inclusive falando de uma comunicação não verbal, instalação de uma placa. E ele está colocando o plano de manutenção dele aberto para todos os condôminos acompanharem, cara. Fantástico, fantástico. Paulo, para a gente finalizar aqui hoje, que é a participação especial, curtinha, para poder a gente fazer uma varanda rápida aqui, qual a dica que você dá para o cara que está partindo para o primeiro condomínio, que foi a tua pergunta que eu fiz para o pessoal mais cedo? Cara, quando você vai para o primeiro condomínio, primeira coisa, entenda, é isso que você quer fazer. A gente sempre fala, né? Por que eu sou síndico? Eu sou síndico para cuidar de pessoas? Será que é isso mesmo? Como que eu sou síndico? O mais importante é a gente entender a nossa motivação. O porquê que você é síndico. Você não está para cuidar de unidades condominiais, você não está para cuidar de apartamentos e casas. Você está cuidando de famílias, de pessoas. Você tem uma gerência direta na vida dessas pessoas. E tudo aquilo que você fizer, faça com excelência. Faça com aquilo que você sabe, busque conhecimento. Hoje a internet está cheia de conhecimento. Busque para você fazer o teu melhor, porque aí com certeza isso vai retornar para você. Isso não é aquela questão que a gente fala de romantismo. Você não deve focar dinheiro. Não foque dinheiro, por quê? Porque o dinheiro é consequência do teu trabalho. Se você focar só dinheiro, você não vai conseguir desenvolver parceiros ali, condôminos parceiros, não vai ter indicação desses caras e com certeza você não vai ser no primeiro condomínio. Então, desenvolva o seu melhor, se entregue de fato. E esse se entregar não é você atender o condomínio 24 horas por dia, não é isso. É você desenvolver o seu problema melhor em cima de manutenção, de comunicação, da área de finanças, área jurídica, área de engenharia, enfim, todas as áreas que compõem o condomínio. Grande Paulo, brigadão, meu cara. Ô querido, eu que agradeço. Satisfação ter você aqui na varanda especial, direto de São Paulo, sem produção, gravado ao vivo, sem corte e com a galera massa, velho. Obrigado aí, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.